Viver Bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Socibra, o shopping da saúde. E Center Plástica, aprimorando sua beleza. Muito bom dia a você que está ligado na tela da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem. E hoje nós vamos falar sobre um dos períodos mais importantes na vida da mulher. A sua gestação, um momento marcante, planejado por muitas. E para trazer dicas de como passar por esse período de maneira prazerosa e saudável, contaremos com o apoio de profissionais na área. Eu começo o bate-papo com o Dr. Carlos Maiorquim, ele que é presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Rondônia. Muito bom dia, doutor. Satisfação em recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, é um prazer para a gente da sociedade estar presente e poder esclarecer algumas dúvidas, né, referente a esse período da mulher. E é possível, né, passar por uma gestação saudável, até porque gravidez, a gestação, ela não é uma doença, então basta ter um acompanhamento adequado, seguir os limites físicos dos períodos e do corpo para manter uma gestação saudável. Exatamente. O período gestacional da mulher, ele não é uma doença, é um período na qual necessita de alguns cuidados nos quais, com uma orientação médica, é possível passar por esse período sem nenhuma intercorrência. Sabemos que em alguns casos, né, temos os casos específicos em que a mulher tem já algum problema de saúde e que vai haver uma restrição maior. Mas na maioria dos casos, então, é possível manter as atividades, manter a rotina até o limite da gestação. Exatamente. A importância do pré-natal é na qual a paciente faça seus exames periodicamente, faça suas consultas. Pela nossa sociedade, pelo menos 6 consultas durante o pré-natal todo. A importância dessas consultas é justamente para prevenir qualquer patologia que possa vir a complicar essa gestação. A paciente seguindo essas orientações, fazendo essas consultas, muito provavelmente não terá nenhum problema durante a gestação. E confirmada a gravidez, qual é o momento em que se deve iniciar o pré-natal? A gente diz o seguinte, deve-se iniciar o pré-natal antes de você engravidar. Se a paciente tiver condições de fazer um exame pré-gestacional, isso seria o ideal. Faria todas as sorologias, tá? De repente tem o plano de engravidar em determinado ano, já posso procurar o médico já para... Isso seria o ideal, tá? O ginecologista, o obstetra prefere que a paciente faça isso. Por quê? Hoje nós temos, por exemplo, o ácido fólico. Deve ser iniciado 3 meses antes da paciente engravidar. Então, consequentemente, se ela procura o ginecologista obstetra antes de engravidar, ela vai ter com certeza uma gestação mais saudável. E aí, neste caso, de quem consegue se planejar, se antecipar, que tipo de doenças podem ser prevenidas, além da questão do uso do ácido fólico, que a gente normalmente só ouve falar justamente quando está pensando em engravidar ou já está grávida? Exatamente. Olha só, hoje o SUS, ele tem uma média de 10 exames para ser solicitados. E os principais deles seriam o HIV, o VDRL para sífilis, nós temos hepatite B, hepatite C e temos também o HTLV e citomegalovírus. Esses 2 últimos que eu disse não se faz normalmente no SUS, mas as pacientes particulares fazem esses exames. Já aproveitando o gancho de que o senhor comentou sobre o SUS, aquela paciente que não tem condições, de repente não tem um plano de saúde de fazer um acompanhamento particular, o SUS hoje também mantém as necessidades de um pré-natal adequado. Não é uma desculpa para aquela mulher que de repente não tem condições de deixar de fazer o pré-natal, porque existe o pré-natal na rede pública. Exatamente. Existe o pré-natal na rede pública. Ele é fornecido em todos os postos de saúde, nos PSFs, né, os programas de saúde da família. Tem lá um médico, uma enfermeira que está apta a fazer esse pré-natal. Consequentemente, as pacientes que chegam na maternidade municipal, no hospital de base, com uma consulta, 2 consultas, com certeza isso foi displicência da paciente. Agora, doutor, voltando um pouco à questão do ácido fólico, porque a gente normalmente não entende, né, quem não está passando por uma gestação. O
que seria o ácido fólico e qual vai ser a influência dele na gravidez? Olha só, o ácido fólico é um tipo de uma proteína, vamos dizer assim, uma vitamina, que ele é dado à mãe para proteger a formação fetal, principalmente o que a gente chama de tubo neural. Tubo neural seria toda a coluna e a formação do restante ali do cérebro do bebê, tá? Estudos mostram que pacientes que fazem o uso dessa medicação têm menor probabilidade de malformação fetal. Nossa, muito interessante, né? Agora, o que devemos evitar? O que se deve evitar durante a gestação? Ou qual é o hábito mais prejudicial para o bebê e para a saúde da mãe também? Tem restrições nesse período? Sim, com certeza. Temos algumas restrições. As duas principais são drogas que são lícitas no Brasil, que seria fumo e álcool. Tá? Então a gestante, assim, um copinho de vinho? Não pode nem um copinho de vinho, não pode cigarro de forma alguma. Não pode celebrar ali com brinde que descobriu a gravidez? De preferência não, tá? Porque o reflexo vem depois. Né? Exatamente. E tem uns estudos novos que no terceiro trimestre de gestação, evitar chocolate, suco de laranja e suco de uva. Qual seria a influência deles? A influência seria no coração do bebê, mas são estudos ainda em andamento, né? Não é uma coisa sacramentada, ou seja, não pode, é totalmente vetado. Em alguns casos, por exemplo, a sua mãe pode ter tomado muito suco de laranja, a minha mãe, nós estamos aqui sem problema nenhum. Mas alguns estudos mostram que deve ser evitados. Nem sempre seguir o desejo da grávida, né? Sempre pensar um pouquinho antes do desejo. Agora, em casos, por exemplo, em que sabemos que a mãe tem um vício, qual que vai ser o reflexo no bebê? Por exemplo, se essa mãe for viciada em algum tipo de droga, cocaína, crack, maconha, esse bebê com certeza vai nascer com síndrome de abstinência. Assim que ele é retirado da mãe e ele não tem mais contato com essa droga, esse bebê vai desenvolver síndrome de abstinência com convulsões, com algumas sequelas graves para esse bebê. Se a gente pegar esses bebês que vão geralmente para o hospital de base, a gente percebe claramente que esse bebê ele é diferente de um bebê que não passou por isso. Agora, doutor, sabendo já das restrições, daqui a pouco a gente quer falar sobre os hábitos saudáveis, né? Quais são as recomendações para as mamães em relação à alimentação, aos exercícios físicos. Então, eu peço uma pausa para o senhor e para você de casa. Viver Bem volta já trazendo mais dicas, mais informações sobre gravidez saudável. Viver Bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Socibra, o shopping da saúde. E Center Plástica, aprimorando sua beleza. Voltamos com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre gravidez saudável. Um momento tão especial para as mamães de casa, né? Que planejam, que querem ter os seus filhos, construir família e que de repente se vê aí perdida no meio de tantas informações. E falando nas informações, falando sobre ser saudável neste período, o que as mamães podem fazer? Há hábitos saudáveis, hábitos que devem ser inseridos na rotina, doutor? Com certeza. Começando pela alimentação, tá? Quanto uma alimentação mais leve seria o ideal para essa paciente. Por que uma alimentação mais leve seria o ideal para essa paciente? Nós temos na nossa região uma tradição de alimentação à base de farináceos, né? Então, pão, macarrão, farinha, tapioca, tá? Bolacha. Isso, para a gestante, não é a alimentação ideal. Por quê? Esse tipo de alimentação ele é muito baixo no que a gente diz em nutrientes e muito rico em calorias. Então é aquela paciente que chega para mim que ganhou muito peso, só que você faz os exames ela está com anemia. Então uma alimentação à base de frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, carne seria o ideal. A gente sabe que no início da gestação a paciente passa por um processo de alteração hormonal na qual às vezes ela não consegue comer nada. Tá?
Ou seja, é aquela coisa, ela sente o cheiro do feijão, ela tem náuseas. Que dura mais ou menos quantos meses? Em torno de 16 semanas, 4 meses, tá? Esse seria o ponto de corte. Até 16 semanas, ela vai sentir isso aí. Depois de 16 semanas, praticamente a vida se volta ao normal, tá? Então, assim, bastante frutas, legumes, carne, verduras seria o ideal no início da gestação e durante a gestação. Uma média de ganho de peso de até 1,2 kg por mês seria o ideal, tá? Agora, quando a paciente come muito arroz, farinha, batata, mandioca, tá? Macarrão, pão principalmente, tá? Ela vai ganhar de 3 a 5 quilos por mês e vai continuar com anemia. Agora eu convido o senhor e o pessoal de casa a assistir uma matéria. Nós encontramos uma grávida que já tem alguns hábitos saudáveis, entre eles atividades físicas. Vamos conferir, doutor? Vamos lá. É minha terceira gravidez, né? As outras duas eu acompanhei com atividade física da mesma maneira que comecei agora. Durante a gestação, eu faço um quadro que a gente chama de diabetes gestacional. Então, a mãe, não fora da gravidez, mas durante a gravidez, desenvolve um quadro de diabetes. E com isso tem alteração dos níveis glicêmicos. A gente tem algumas maneiras de estar controlando, com a atividade física, com alimentação, às vezes até com medicamento. E eu consegui, só com a atividade física frequente, associada à dieta, controlar muito bem meu peso e meus níveis glicêmicos. Durante a gravidez, até por causa desse quadro que eu desenvolvo, eu acabo fazendo uma dieta bem regrada, bem cheia de frutas, verduras, alimentação de 3 em 3 horas, evitando muito os doces, até próprio carboidrato, tentando evitar isso aí. A gestação te traz um certo desconforto, muita sonolência. E durante a atividade física você perde um pouquinho disso, né? Você começa a ter um pouco mais de disposição, você tem vontade de fazer as coisas no dia a dia, a dor, acaba não sentindo muita dor, nem dor abdominal, nem nas costas. Tudo isso ajuda a fortalecer muito. E uma coisa muito importante também é segurar o ganho de peso. Eu tive na minha última gestação um ganho de 6 quilos somente, que foi perfeito. Claro que uma atividade física super bem orientada, acompanhada do médico, de um fisioterapeuta, educador físico, isso é importantíssimo. Durante o processo de gestação, o bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo e a mãe praticando atividade física faz com que ele se sinta mais confortável. O meio aquático, que é a piscina, é um lugar super confortável para a mãe, porque tira toda a carga do peso e o bebê já está dentro do meio aquático. Então a água, essa sensação é passada para o bebê através da mãe. Então ele fica mais calmo, mais tranquilo. Descobriram que também existe mais um benefício da atividade física para a mãe, para o bebê. Normalmente, a atividade física traz benefícios para a mãe. E esses benefícios, lógico, são adquiridos, são levados até o bebê. Mas esse especificamente, que a mãe que faz atividade física constantemente melhora, o feto recebe uma melhora no desenvolvimento intelectual. Olha que maravilha. Então, os bebês nascem mais espertos, mais rápidos de pensamento, mais dinâmicos na forma com que recebem, captam e resolvem as situações que são colocadas de dificuldades. Nossa grávida buscou o apoio de um profissional e está tentando se adequar naquilo que mais lhe agrada. É dessa maneira mesmo, né, doutor? Exatamente. O que o médico recomenda é sempre procurar a ajuda de um profissional da parte da área física, um professor de educação física, um fisioterapeuta, tá? A atividade física, ela é primordial, tem que ser feita sim, tá? Causa muitos benefícios, principalmente para a mãe, tá? Durante a gestação. O que a colega colocou está realmente correto. Pacientes que fazem
hiperglicemia durante a gestação, ou seja, ela tem um diabetes gestacional, que é só naquele período, tá? Com atividade física se beneficia muito. E o que eu digo para minhas pacientes é o seguinte, é bom senso. Se você antes fazia uma malhação pesada, tá? Durante a gestação você vai ter que diminuir um pouco, né? E com a ajuda do educador físico, com certeza você não terá problema algum. Daqui a pouquinho, inclusive, doutor, a gente vai contar com a participação de um educador físico para mostrar alguns exercícios. E eu queria até que os dois em conjunto abordassem essa questão. Porque temos dois perfis, né? Aquela que nunca fez nenhum tipo de atividade e se preocupa mais durante o período gestacional. Sim. E aquelas que já seguem uma rotina de exercícios, de hábitos saudáveis, que pode ajudar a otimizar ainda mais durante o período. Mas nós iremos para uma pausa bem rapidinha. Daqui a pouco o nosso Viver Bem volta com mais informações, mais bate-papo falando sobre gravidez saudável. Viver Bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Socibra, o shopping da saúde. E Center Plástica, aprimorando sua beleza. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem de hoje, falando sobre gravidez saudável. Estamos recebendo aqui o Dr. Carlos Maiorquim, ele que é obstetra, está falando de algumas dicas para as mamães de plantão que pretendem seguir este período de forma saudável. Há pouco vimos ali uma personagem, né, que já pratica alguns exercícios e o senhor mesmo estava comentando. É recomendado, vai trazer benefícios, vai melhorar a saúde, né, doutor? Com certeza. Só tem benefícios em praticar atividade física, tá? Principalmente na parte cardiovascular, melhorando a circulação, principalmente das pernas, membros superiores. A gente sabe que a paciente ela edemacia, ela fica um pouco inchada durante esse período. Isso é o quê? É uma estasia, fica estagnado um líquido que a gente chama de terceiro espaço, sai dos vasos. Praticando atividade física, esse líquido volta a circular novamente e diminui esse edema. Melhora principalmente também rins, e melhora o sistema gastrointestinal. E já que é um trabalho conjunto, doutor, hoje nós estamos recebendo o Guilhermo, ele que é educador físico, Guilhermo Cândida. Eu já conheço, né? É meu preparador físico também e que hoje trouxe alguns exercícios para as grávidas de plantão, né, Guilhermo? Bom dia. Isso mesmo, bom dia. Hoje vamos dar continuidade ao que o doutor vem falando sobre a importância da prática de atividade física nesse período que é tão importante para a mulher, que é a gestação. Vamos exemplificar alguns exercícios para que ela consiga desenvolver isso com mais saúde e tranquilidade. Temos dois perfis, né, Guilherme? Aquela mãe que já tem um hábito saudável, já tem um hábito de praticar exercícios e temos aquelas que se preocupam com o período gestacional, com o ganho de peso. Então, o que você preparou hoje para a gente? Como o doutor bem colocou, o importante é que se a mãe já tem o hábito de praticar exercícios físicos, que ela dê continuidade de uma forma mais moderada. Ou seja, aquela mãe que já faz musculação, que ela continue fazendo a musculação de forma mais amena. E para aquelas que nunca praticaram nada, que evite de começar do zero só porque está grávida. Nesses casos, é indicado atividades com menor impacto, como caminhadas, hidroginástica, pilates e coisas afins, deixando as atividades mais impactantes para aquelas mães que já são atletas ou que já praticam há um certo tempo. Eu queria que você mostrasse agora pra gente, Guilherme, na prática, que exercício a mãe pode fazer em casa, por exemplo? Uma mãe, tô com espaço de casa livre para fazer algum tipo de atividade. O que ela pode começar fazendo? Hoje eu trouxe apenas um cabo de vassoura que todo mundo tem em casa para exemplificar alguns exercícios que ela pode fazer sem nenhum prejuízo à saúde tanto dela quanto do bebê. Ó, cabo de vassoura para ajudar na questão da postura. Agacha. Lembrando da importância da respiração, controlar a temperatura do corpo e uma maneira boa de identificar se a atividade está muito intensa ou não, seria isso, você conseguir conversar. Se você não conseguir conversar, estiver bastante ofegante, seria hora de parar, respirar um pouco, tomar uma água para depois começar novamente as atividades.
Doutor Carlos, esse é um exercício que ele está fazendo sem o peso, sem o uso do peso. A partir de que semana a mamãe pode fazer? Ou até qual limite ela pode fazer uma atividade como essa? Os exercícios, eu digo sempre que é bom senso. Se a mãe ela tiver que no 6º, 7º mês conseguir fazer agachamento, sem problema nenhum, ela pode continuar, tá? Os exercícios, como a gente discutiu no intervalo, são aqueles exercícios de decúbito dorsal, né? Quanto mais adiantada a gestação, menos essa paciente vai conseguir fazer esse exercício pelo peso do útero sobre os vasos sanguíneos que passam dentro do abdômen. No caso desse exercício do agachamento, ele traz que tipo de benefício para a gestante? Ele vai ajudar na hora do parto. O importante é você, quando estiver trabalhando o agachamento, você inspira profundamente e tenta segurar um pouco como se estivesse segurando o xixi embaixo para fortalecer o assoalho pélvico. Isso é muito importante na gestação. Até no pós-parto, você tem um fortalecimento desse assoalho pélvico. Agora, Guilherme, no caso dos exercícios que o doutor já está dizendo que tem que ter maior restrição, maior cuidado, que tipo de exercícios são esses? Posso demonstrar. Seria popularmente a partir do 7º mês, esses exercícios que você fica com a barriga para cima. Por quê? O peso do bebê vai pressionar algumas artérias, diminuindo o fluxo sanguíneo de oxigênio para o bebê. Esses exercícios para o glúteo, os exercícios de abdômen, seria até mais ou menos esse 6º ou 7º mês. A partir daí não seria mais recomendado por conta disso. Tem algum outro exercício usando um colchonete em casa que a mamãe está liberada para fazer? Sim, mesmo a partir desse período, respeitando as limitações fisiológicas e mecânicas que ela consiga executar, a gente pode fazer uma série de outros exercícios que vão ajudar na questão do equilíbrio, fortalecimento articular, até mesmo porque após a gestação ela vai ter que ter uma força e um fortalecimento articular para suportar o peso do bebê, já que ela vai ter uma barriga mais pesada, vai ter os seios também com um volume maior, então seria importante ela fortalecer essa articulação. O doutor pode complementar a ação de um hormônio chamado frouxina. Prolactina e ocitocina. Que relaxina, perdão. Isso, relaxina. Que vai fazer uma frouxidão articular para que o bebê seja... O corpo da mãe seja remodelado para receber esse trabalho de parto e depois o crescimento do bebê. Então é bem importante você trabalhar esse fortalecimento articular, ligamentar e muscular. Eu queria agradecer a participação dos dois profissionais aqui conosco hoje. As recomendações são muito bacanas. Agradecer a sua participação, Guilherme. Pode vir aqui para se despedir do pessoal de casa. Doutor, muito obrigada também pelo seu tempo. Indicados, né? Aquela que de repente não sabe o que fazer, faz uma caminhadinha leve, né? Procura um exercício mais tranquilo, que cada uma tem o seu limite físico e o seu tempo, não é mesmo? Então, agradeço a todo mundo. Este foi o nosso Viver Bem. Semana que vem tem mais. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu espero que vocês tenham gostado. Até sábado.